Boa tarde, Zilma. Tudo bem? Boa tarde, todo mundo. Hoje nós vamos conversar sobre a úlcera venosa, a assistência de enfermagem com essas pessoas. Eu sou enfermeira, sou especialista em estomoterapia, também tenho uma especialização em gestão da clínica. Também sou coordenadora da comissão de cuidados de pessoas com lesões de pele, a gente chama de cuidados de a comissão de cuidados com a pele na Secretaria de Saúde de Vitória. Sou teleconsultora e atualmente eu trabalho na ETSUS Vitória. Nós vamos começar porque o nosso tempo é bastante corrido, senão a gente não tem tempo depois para fazer as nossas perguntas, ok? Então, a úlcera venosa, ela é uma úlcera a partir da insuficiência venosa crônica. Ela representa 70 a 60% de todas as úlceras de perna. Esse é um dado bastante antigo, mas que não muda apesar das décadas que nós já vivemos. Isso tende a aumentar bastante com a cronicidade das doenças que nós vemos nas últimas décadas. Ela também é conhecida como úlcera varicosa ou gravitacional, mas a maioria dos autores falam sempre em úlcera venosa ou úlcera diastase. Para hoje nós vamos falar sempre em úlcera venosa. A prevalência dessas úlceras, ela aumenta com a idade, sendo superior a 4% para as pessoas maiores de 65 anos. Ela tem um significante impacto social e econômico e é recorrente e é longo o tempo a partir da sua abertura e cicatrização. 30% dessas úlceras, elas reabrem no primeiro ano e 78% após 2 anos. A fisiopatologia ela é bastante interessante. Ela é devido, então, à insuficiência venosa e é por varizes primárias. Ela é sempre uma sequela de uma trombose profunda ou então anomalia valvalis venosas, outras tantas causas que interferem no retorno venoso. Esse daqui é um retorno venoso fisiológico. Existem as válvulas, que são essas aqui, a gente vai ver uma imagem melhor, e o retorno vai para o coração a partir dessas válvulas. Aqui uma imagem maior, aqui são as válvulas, elas são semilunares e a gente também chama como se fosse uma capa de bolso. Então, o retorno vai para o coração, o retorno venoso, e a válvula fecha, impedindo que o sangue reflua. Na válvula que não está adequada, o sangue vai para o sangue, mas ele reflui porque essa válvula é incapaz de segurar o sangue. Então, causa a varizes. Então, nessa imagem aqui, o sangue vai para o coração, mas ao mesmo tempo ele reflui. Então, nas veias comunicantes, ela começa a refluir, causando a hipertensão venosa. Então, o sangue, ao mesmo tempo que algum consegue fluir para o coração, algum também reflui, causando a hipertensão venosa. Dessa forma, o sangue retorna da perna ao coração através dos 3 conjuntos de veias, as profundas, as superficiais e as intercomunicantes, que essas intercomunicantes comunicam essas duas, as profundas e as superficiais. Se este sistema falhar em um dos seus componentes, o resultado é uma hipertensão venosa que causa a distensão e o alongamento das alças capilares.
Isso então vai causar a válvula incompetente. Aliás, a válvula então incompetente vai causar a varize. Essa válvula vai deixar com que venha um fluxo maior de sangue, fazendo com que tenha muito sangue nessa área e esse sangue vai fluir também para o interstício. Aqui vai ter muitas células, vai haver modificações celulares e teciduais. O que sai daqui vai para a pele também. Dessa forma, o retorno ou acúmulo do sangue, que é o refluxo nas veias profundas, causa a hipertensão. A pressão elevada é comunicada às veias superficiais. As paredes celulares dos capilares são esticadas e o líquido passa para o interstício. O estiramento das veias são as varizes, é o que aparece no exterior. Então, a insuficiência das válvulas, mais a atrofia muscular, causa a hipertensão venosa, aparece o edema, as alterações teciduais e a ulceração. Isso leva algum tempo, não é de um dia para o outro. Inclusive, a gente tem que fazer alguma diferença de diagnóstico entre os agravos, tanto os vasculares quanto nutricionais, e as lesões que aparecem. Pode haver uma insuficiência arterial e aparecer também lesões. Pode ter uma neuropatia e aparecer lesões. Pode ter linfedema e aparecer edema, inclusive aparecer o eczema. Pode haver artrite reumatoide e aparecer edema e dor. Traumas e aparecer também lesões, osteomielite crônica e aparecer lesões, anemia falciforme e aparecer vários tipos de lesões, vasculites, carcinoma e doenças infecciosas crônicas, como leishmaniose e tuberculose tegumentar. Aqui aparece uma diferenciação nas úlceras mais comuns na atenção primária, a úlcera venosa e a úlcera arterial. Quanto à localização, a topografia, a úlcera venosa aparece no terço inferior da perna, na face medial e próximo ao maléolo. A úlcera arterial aparece no terço também inferior da perna, sendo que é na face dorsal do pé e junto ao maléolo. Os pulsos. Na úlcera venosa, os pulsos estão normais. Na úlcera arterial, os pulsos estão fracos ou ausentes. Nas varizes, a característica quanto às varizes. Na úlcera venosa estão presentes, na úlcera arterial elas não estão presentes. Agora, se for uma úlcera mista, elas podem estar presentes. Quanto à margem, a pele da margem, na úlcera venosa ocorre uma hiperpigmentação. Quando a gente for ver algumas figuras, algumas imagens de ferida, vou mostrar a hiperpigmentação bem característica. Na úlcera isquêmica, a pele é fria, você consegue ver uma palidez, ela pode ser cianótica e ocorre uma vermelhidão pendular. Se você coloca o paciente com as pernas em cima da maca, ela fica ligeiramente pálida. Se você coloca as pernas para baixo, ela fica rubra. E a região onde é a região principalmente dos homens, onde é a região das meias, é sem pelo. A dermatite, quando aparece. Se é na úlcera venosa, pode acontecer e com prurido, com coceira. E geralmente esse prurido é na região onde estão
o enfaixamento com a atadura. Na úlcera arterial é pouco comum, aparece muito micose interdigital. Quanto à dor, aqui é bem característico, melhora com o repouso, quando coloca-se o repouso com as pernas elevadas. E se fizer repouso, a dor é acentuada. Se a pessoa andar, ela vai claudicar, ela começa a mancar. Aqui, se ela anda, melhora. Exsudato. Aqui é moderado a intenso. Às vezes a pessoa relata que tem que trocar a gaze ou às vezes a atadura várias vezes ao dia. Aqui é insignificante. Então, a úlcera venosa ainda, para diferenciação diagnóstica. A dor é variável durante o dia. Logo pela manhã, ela pode ser insignificante, mais para o meio da tarde ela é moderada. Se faz um repouso, ela melhora bastante. À noite não sente dor porque é o horário de dormir. Então, como eu falei, piora no final da tarde a dor, porque é o horário onde está mais com as pernas para baixo. Se faz o repouso, melhora. É o horário onde está o edema, onde tem o edema maior, porque fica com as pernas para baixo. Então, aqui é a dermatite ocre, que é o depósito de hemosiderina. Houve o edema, as hemácias saíram do leito vascular e veio para o tecido, para a pele. E morreram as hemácias, é claro, e o ferro das hemácias se depositaram aqui. E isso ficou como depósito de hemosiderina. Isso não sai. Fica eternamente. Pode clarear um pouco, mas não sai totalmente. Esse que é a dermatite ocre, por conta do depósito das hemácias. O aspecto da ferida é irregular, parece um mapa. Ela pode ser superficial nos meses iniciais, tornando-se profunda ao longo dos anos, e a pele ao redor tem a dermatite ocre. Tem o eczema associado por conta do linfedema, né, do líquido que vai saindo, que é fica molhado. Tá? O eritema, muito vermelho, por conta do edema. Dermatite também associada, aqui, muito edema, e a gente fala que é uma garrafa de champanhe invertida. Isso daqui também por conta do enfaixamento. Há um costume de se enfaixar somente onde é a lesão. Então, se enfaixa e o edema fica onde não é enfaixado. Faz-se o edema onde não é enfaixado, então no pé e na panturrilha. E aqui onde se coloca a faixa não tem edema. Então, aqui tem a dermatite e o eczema. E também descama. E é onde tem as varizes, várias varizes ao redor. A lipodermatosclerose é o edema duro e fibrose, por conta das modificações do tecido, por conta de fibrose, por conta de depósito de fibrinogênio. Tudo isso pelas modificações de tecido, por conta da vasodilatação ao longo dos anos. Então, na consulta de enfermagem, a primeira consulta ou a visita ao paciente, quando vocês vão fazer a visita domiciliária ou a visita domiciliar, a gente faz uma consulta ampla para as condições de saúde e agravos. Tanto as condições de saúde anteriores, quanto as presentes e familiares também. Os aspectos sociais,
quais pessoas que contribuem com renda para a família, quais são as condições de moradia, quais são as condições de estudos, quais são as condições ocupacionais, qual é o tipo de trabalho, porque isso influencia no repouso da pessoa, quais são os familiares que moram na casa e quais são as condições emocionais. E você vai direcionar para as consultas subsequentes ou as investigações. Os exames laboratoriais mais importantes, você vai fazer um hemograma para investigar a anemia e também o tempo de coagulação e também para investigar leucócitos. Vai investigar glicemia, creatinina para investigar a função renal, albumina para investigar a questão de proteína, porque há um exudato, uma perda de exudato muito grande, então há uma perda de albumina sérica por conta do exudato, uma perda de proteína. A gente tem que fazer um aporte de alimentação proteica para esse paciente. Como que está a transferrina sérica, como que está o suporte de alimentação para esse paciente, e a gente vai investigar se há infecção ou não na ferida. O exame físico, a gente observa o aspecto geral. Eu sempre vejo como que é o aspecto de higiene, tanto da casa quanto do aspecto próprio dele e da família. Porque se há um aspecto de higiene, de cuidado pessoal e cuidado da casa, ele também tem cuidado com a ferida, ele vai ter cuidado com a ferida. A coloração da pele, para a gente ver se há depósito, né? Depósito de hemosiderina, depósito de bilirrubina e também para ver como que está o edema, a induração do edema. Vejo também hidratação, turgor, como que estão os cabelos e as unhas de higiene e também de hidratação. Temperatura sistêmica e no local da ferida, a gente aproveita para investigar aqui infecção. O exame vascular, para a gente avaliar o índice tornozelo, braço, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Palpação de pulsos, para a gente investigar como que está a função arterial, qual é a mobilidade dessa pessoa, qual é a força muscular e amplitude dos membros, qual é a sensibilidade protetora. Se vocês tiverem o conjunto de monofilamentos, é importante fazer o teste de sensibilidade, como que estão os reflexos. E é interessante fazer também, aqui lembrando, a amplitude da mobilidade dos dedos dos pés para que ele movimente e também do tornozelo e joelho, porque a gente precisa ensinar as pessoas, porque há um costume do membro que é afetado pela úlcera de não movimentar. Então fica um membro totalmente imóvel. Então a gente precisa ensinar ele a movimentar primeiro os artelhos, abre e fecha os artelhos, um exercício muito fácil. Movimenta 5 vezes os artelhos, depois movimenta em flexão e extensão o pé, né, no tornozelo, também 5 vezes, e depois o joelho. E depois vai fazendo esse pequeno exercício para movimentar o joelho e o tornozelo, e depois os pés. Isso para que ele movimente a bomba venosa que fica na região poplítea, porque se ele consegue movimentar a bomba poplítea, ele vai ter um retorno venoso melhor. A gente faz testes reflexos para ver como que estão os testes reflexos, também é de proteção, como que é a coordenação e equilíbrio e a função pulmonar, cardiopulmonar.
para ver qual é a função de oxigenação dessa pessoa. O índice tornozelo-braço é um exame muito fácil e que vai nos dar uma avaliação precisa da função arterial desse paciente. Então, eu meço a pressão sistólica do tornozelo e meço a pressão sistólica do mesmo lado do braço, né? Então, se ele tem uma lesão no braço direito, eu meço também do braço direito, do tornozelo direito. É interessante que eu tenha um sonar para fazer isso, um aparelho de sonar. Então, o ITB normal é maior ou igual a 1, tá? Então, a partir de 1, eu tenho uma patologia arterial mínima, de 0,5 até 89, uma patologia arterial significante, e menor que meio, uma patologia arterial grave. Então, com esse exame, eu já posso fazer uma terapia compressiva até esse exame a partir do exame de ITB-1. A partir de 1, eu posso fazer uma terapia compressiva, que é a terapia de escolha para a úlcera venosa, que a gente vai ver logo a seguir. Então, um protocolo básico para fazer uma consulta de enfermagem em qualquer tipo de ferida, que a gente hoje está falando sobre úlcera venosa, engloba esses dados aqui, né? Dados de identificação socioeconômico-cultural, alimentação, hidratação, eliminações, sono, repouso e lazer, vícios ou hábitos não saudáveis, quais são os tipos de alergias, doenças atuais, pregressas e familiares, quais são as medicações em uso, tempo de existência da ferida, quais foram os tratamentos anteriores para essa ferida, se tem o cuidador e quem é, solicitação de exames e quais foram os resultados, o exame físico, qual é o peso e a altura para que eu possa calcular o EMC, quais são os pulsos, o apical e os de membros inferiores, circunferência de panturrilha, para que eu possa calcular perda de massa muscular, se há edema, porque aí eu calculo também da direita e da esquerda, número de feridas e qual a possível etiologia, e eu vou fazer uma avaliação da ferida em si. Então, na consulta, eu vou instituir um tratamento, manejo, né, do edema. Na úlcera venosa, eu vou instituir por compressão elástica, que são aquelas ataduras elásticas. Tem as elásticas que têm um desenho, geralmente são desenhos em quadrados que se transformam em retângulos, ou então a inelástica, que é a bota de Unna, que eu vou falar para vocês. Eu vou manejar também as comorbidades da diabetes ou da hipertensão, a obesidade, selecionar o curativo para a lesão, se for necessário, e vou manejar o local da ferida. Vou fazer o controle da infecção ou da colonização, usando curativo com prata ou com polihexametilbiguanida, o PHMB, fazer o debridamento enzimático ou instrumental, manter a umidade, absorvendo o exudato excessivo, protegendo o tecido de granulação, cuidado com a pele, principalmente com as dermatites, que esse paciente, porventura, tem. Vou instituir o tratamento, né? Desculpe, esse daqui parece que veio junto, né? Então, a compressão inelástica é a bota de Unna. A bota de Unna é uma compressa parecendo uma
uma atadura, ela é branca e ela tem uma relativa elasticidade. Ela não é totalmente inelástica. Ela tem gelatina, glicerina e óxido de zinco. O óxido de zinco ele trata o eczema. A gelatina ela é umectante e a glicerina ela é hidratante. Então ela tem esses três componentes para fazer essas três ações. Ela foi descoberta há muito tempo. O modo de aplicar. Ela vem desde os artelhos, né, deixando os dedinhos de fora, passa-se pelo 2 voltas no tornozelo e vai subindo até bem abaixo do joelho. Não pode ser no meio da perna. Já vi muitos aplicarem só até o meio da perna. Ela tem que vir até abaixo do joelho, porque é aqui nessa região, da região poplítea, do músculo gêmeo, que fica a bomba venosa. É aqui que estão os músculos que vão ativar a bomba para que na hora que o paciente andar, deambular, que vai comprimir junto com a rigidez da bota, que vai fazer o retorno venoso, diminuindo o edema. Se não fizer dessa forma até aqui, não vai resolver o edema. Então, a bota vem desde os pés, ela é colocada com uma certa firmeza, não pode ser totalmente puxada, porque senão vai comprimir muito. A gente firma de forma que não crie abas, né? Não, a gente fala assim, bem, numa linguagem bem fácil, não pode criar babado, ela tem que ser firme. Então a gente vai envolvendo o pé. Eu gosto muito de fazer numa fixação em 8, dando volta por baixo da perna, e aqui eu faço um X, uma volta em 8. Tem pessoas que não conseguem, então faz a volta elíptica mesmo, faz a volta. Se o membro for pequeno, pode voltar com ela, não tem problema, pode cortar e volta de novo. O importante é que venha até abaixo do joelho. Desta forma. Então, ela vem daqui, logo depois, né, dos artelhos, até logo abaixo do joelho. Não sei se vocês conseguem perceber, aqui ela faz um X. Então, é essa que é a forma em 8. É a forma cruzada. Mas quem não sabe fazer dessa forma, não tem problema. Pode fazer a forma que a gente faz mesmo de envolver elipticamente, né, que já dá o resultado. Ela tem, enquanto a gente vai envolvendo, a gente vai alisando o produto, a massa de gelatina. Agora, o segredo é o seguinte: o pé tem que ficar em ângulo reto. E a gente vai dando essa pequena tração ao envolver. Vocês percebem que ela está ligeiramente tracionada. De forma nenhuma pode ficar com o pé assim. Porque na hora que o pé vier para cá, isso vai ficar folgado. Então, voltando aqui. O pé tem que ficar já nessa posição, ângulo reto. Porque se eu faço assim, na hora que o pé ficar na posição correta, isso aqui vai ficar folgado. Aí vai arranhar e vai dar uma lesão aqui na região do tornozelo. Então, nos curativos da lesão em si, né? A lesão em si, se ela for superficial,
ela pode ser tratada diretamente com a bota de Una, se ela estiver já granulando, tá? É uma lesão crônica e ela pode já estar colonizada com biofilme. Se tiver um biofilme, o melhor tratamento é o PHMB com prata. Isso ainda não é uma realidade para todas as unidades de saúde. Então, a gente pode fazer debridamento, se tiver tecido desvitalizado, com papaina ou o hidrogel com PHMB. Para o controle bacteriano, a gente pode usar carvão ativado e prata, sulfadiazina com prata ou sulfadiazina com cério, ou mesmo o hidrogel com o PHMB. Para a ferida granulada, a gente pode usar o AGE, papaina 2%, o curativo não aderente, hidrocoloide, celulose ou uma fibra e absorvente. E a própria mesmo, a bota de Una. A bota de Una, porque ela tem a gelatina, ela não adere totalmente ao leito da ferida. Essa daqui, ó, é uma ferida superficial e aqui já foi colocada a bota de Una. Vocês observam que já tem a marquinha própria aqui, ó. Então, na hora de tirar com delicadeza para não sangrar, tá? Vocês conseguem ver que aqui, ó, já tem ilhas de cicatrização. Aqui, ó, já tem alguma ilha de cicatrização, tá? Aqui também, ó, tem a marquinha da bota de Una e já vai saindo o edema. Aqui, ó, é a dermatite ocre, que já foi clareando bastante, tá? Aqui, ó, tem um tecido desvitalizado. Isso daqui a gente está colocando PHMB, o hidrogel com PHMB para ir retirando esse tecido. Aqui ainda tem um pouquinho de dermatite ocre. Aqui é tecido bem de escamação mesmo. E aqui tecido epitelial já. Vai descamando. É um tecido bem descamativo. E a pele bem rosadinha. A pele com a bota de Una, ela fica bem umectada. Ela vai descamando, porque é uma pele que antes estava bem ressecada, ela vai descamando. A gente não precisa ficar esfregando nem nada que isso sai. Se a gente ficar esfregando, isso pode vir a sangrar. Isso sai naturalmente com a bota de Una. Não precisa ficar a gente esfregar ou retirar, não. Esse aqui, ó, um tecido bem de granulação. Aqui dermatite ocre, tá saindo. Aqui é um tecido de granulação também. Já está epitelizando mais. Isso tudo só usando bota de Una. Isso são das unidades de saúde de Vitória. Ó, essa ferida também são feridas mais assim que a gente às vezes não consegue o contato direto com a bota. Então aqui, ó, uma ferida, aqui outra, e isso aqui a gente coloca só o curativo primário. Isso daqui a gente não colocou nenhum outro. E aqui vai descamando, é como se fosse tecido de queratina e dermatite ocre também, muita coisa junto. Só bota de Una. E vocês não conseguem talvez visualizar, mas isso daqui, ó, é um edema bem duro, bem endurecido esse edema. Aqui também, ó. E essa aqui é bem superficial. Então, só um curativo primário, que é uma telinha
com petrolato hidrolisado e depois a bota de una. Para que a gente consiga colocar a bota de una e fazer a aderência do paciente, aqui em Vitória a gente colocou como premissa que seja trocada primeiro de acordo com a exsudação. Então a gente pode trocar dia sim, dia não, ou então uma vez por dia, a depender do exsudato. Isso faz com que o paciente tenha uma aderência melhor. O fabricante fala que pode trocar até de 7 em 7 dias, mas ela cria um exsudato esverdeado e isso não é bom socialmente para a pessoa. E o exsudato também tem um cheiro muito ruim, um odor muito ruim. Então, a gente trocando assim, há uma aderência melhor ao tratamento e a pessoa tende a vir ao tratamento também. Ela adere ao tratamento. Então, a gente troca uma vez por dia. Durante o final de semana, a gente fornece a atadura para que ele enrole a atadura para ficar em casa ou ir à igreja, alguma coisa que ele queira. Segunda-feira ele retorna, a gente troca. Diminuindo o exudato, a gente já vai avaliando para quantas vezes a gente vai trocar. Se a gente vai colocar só o curativo primário, qualquer outro, a gente coloca gaze ou algum outro curativo absorvente para absorver o exudato. Aqui é uma ferida pequena também. Tá? E, ó, vai descamando. Aqui não tem tanta dermatite ocre. A gente pegou mais cedo. Ó o edema aqui, ó. Tem pouca dermatite, mas tem muito edema. Essa daqui é uma senhora. Esse tecido desvitalizado a gente usou papaina a 6% e bota de una. Papaina, gaze e depois bota de una. A gente conseguiu ficar assim, ainda com papaina 6%. Aqui. Aí depois colocamos papaina a 2%. Ficou assim, papaina 2%. Até ficar assim. Tudo com bota de una. Houve uma melhora e depois ela não conseguiu, fechou totalmente aquela senhora. Esse daqui é um cliente de teleconsultoria. Então, esse tecido descamativo sai todinho com a bota de una. Aqui a gente pode usar papaina 2%. Eu estou falando esses produtos que é mais viável para atenção primária. Papaina 2% ou a 6%, sai esse tecido amarelado. Gaze. Aqui a gente pode colocar AGE. Isso daqui, ó, foi só por prurido ou a própria gaze que causou essa lesão. Essa aqui. E depois bota de una. Se por um acaso não tiver acessível usar bota de una, pode-se enfaixar com ataduras de boa qualidade, da mesma forma que enfaixa a bota de una. Vai demorar mais tempo para diminuir o edema. Ou então usar a atadura elástica. Vai demorar um pouco mais. E o principal, o paciente tem que andar pelo menos 20 a 30 minutos por dia. Esse paciente, aliás, é uma senhora. Também a mesma coisa. Tá? Então, papaina ou AGE, papaina 2% ou AGE e bota de una. Esse daqui é o último caso, esse eu trouxe para vocês. Esse daqui, ó, esse tecido assim brilhante,
Tudo que está assim muito brilhante, isso é biofilme. Só para vocês entenderem. Tá? Isso daqui a gente, por enquanto, a gente está tratando é com papaína 6%. E bota de una, ok? Eu vou aguardar vocês com as perguntas. Aqui estão as referências. Sempre que vocês puderem, vocês façam uma teleconsultoria, tá? Obrigado.